Sem mais delongas, bem-vindos às estações, bem-vindos ao outono. Amém. Shalom, Igreja do Avivamento. Deus abençoe a todos. Pode aplaudir o Senhor. Aqui o meu símbolo do outono. Gente, chique é outra coisa, né? Gente. Aí pronto, começou as irmãs tudo. Eu também quero. Queridos, queridos e queridas, porque temos irmãos também entre nós. Quero saudar toda a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Desejar a shalom de Deus sobre a sua vida, o bem-estar do Senhor sobre a sua vida, a prosperidade do Senhor, a alegria, a segurança do Senhor sobre a sua vida. Amém? E nós vamos estudar um pouquinho a respeito dessa estação, a estação do outono. Em primeiro lugar, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 22. Que a gente vai falar um pouco de princípio de Deus. Gênesis 8, 22. A palavra do Senhor é maravilhosa. Gênesis 8, 22 fala um pouquinho de princípio de Deus. E eu quero compartilhar com você esse princípio aqui. Vamos fazer a leitura? Versículo 22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Foi o nosso Deus quem disse isso. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor novamente? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você vai observar que a palavra verão e inverno já estão contidas aqui, porém a palavra outono não está contida. E quando eu fui estudar sobre o outono, eu percebi que nesta tradução do João Ferreira de Almeida, qualquer uma delas, não tem a palavra outono. Eu fui encontrar a palavra outono somente numa tradução atualizada do King James. Mas, de qualquer forma, o pensamento, as ações, as ocorrências, tudo aquilo que acontece no outono está inserido na palavra. Na versão do King James está escrito lá em Daniel capítulo 2 versículo 21, que eu vou ler para você. A única tradução da Bíblia que contém a palavra outono, pelo menos vamos corrigir aqui, a única que eu encontrei, amém? Porque não dá para esgotar a palavra do Senhor, não dá para esgotar as traduções, amém? Mas a única tradução que eu encontrei onde havia a palavra outono estava aqui em Daniel 2, versículo 21, que diz assim, você não precisa abrir. É Ele, está falando de Deus, novamente. Então a gente começou com o princípio lá em Gênesis, que quem criou as estações foi o nosso Deus. E aqui em Daniel está falando com um rei muito poderoso, e ele está contando para esse rei quem é o Deus a quem ele serve. Daqui é um momento de testemunho, é um momento de missões, não é? Porque quando nós somos cristãos e falamos para alguém que não conhece ao Senhor Jesus, falamos dele, nós estamos fazendo um trabalho de missão, um trabalho de evangelismo. Então o profeta Daniel estava aqui evangelizando o Nabucodonosor e falou assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E eu quero destacar aqui o verbo, é ele quem estabelece. Esse verbo estabelecer, ele também está ligado ao verbo determinar.
O verbo determinar em hebraico, ele se pronuncia ruká. E tanto o verbo estabelecer quanto o verbo determinar, ele tem uma característica. Ele só é utilizado no Antigo Testamento quando a pessoa que está sendo citada é Deus. O humano não estabelece nada. O humano não determina nada. Em hebraico, que é uma língua muito antiga, eles têm o hábito, né, o costume, é um costume gramatical. Quando se usa o verbo estabelecer, quando se usa o verbo determinar, apenas está se referindo a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, esse Deus que criou todas as coisas, nesse livro que a gente acabou de ler do Gênesis. Amém? Esse rei Nabucodonosor teve uns 5 minutos na cabeça dele, ele estava coitadinho, ele não estava bem, né? E ele inventou de determinar. Quando você vai ler lá o capítulo 1 de Daniel, você vê que ele determinou a ração, né? Ele determinou a refeição que os meninos iriam consumir. Lembra disso? A pastora Camila, bispa Margarete, a apóstola Márcia, estão muito conscientes dessa determinação, porque o Daniel disse: não vou fazer conforme o rei está determinando, e eu vou fazer o meu jejum. E aí a apóstola falou: o dia que ela chegar lá no céu, ela vai torcer o pescoço do Daniel, não é? Por quê? Porque o homem determinou, e o Daniel, como bom judeu, falou assim: aqui você não vai determinar nada não, meu chapa. Quem determina, de onde eu venho, quem determina é o meu Deus. Quem estabelece é o meu Deus. E você sabe que o rei Nabucodonosor, em certo momento, passou um perrengue por inventar essa moda de determinar, por inventar essa moda de estabelecer. Ok? Muito bem. Então, quando o nosso Deus fala, está falado. O outono vai acontecer no período do outono. As demais estações acontecerão nos demais períodos. Na época de calor, haverá calor. Na época de frio, haverá frio. Na época mediana, o outono está numa época intermediária, assim como a primavera. Na época intermediária, vai ter um pouquinho de tudo. E é assim que é. Essa é a palavra do nosso Deus, assim está determinado. Essa palavra outono, ela é nova. Mais ou menos nova. Ela é do século XVIII. Por isso que você não encontra na palavra, por isso que foi tão difícil encontrar na palavra o termo outono. Porque o humano sempre viu o outono, sabia o que estava acontecendo, mas não tinha um nome para ele. Então aqui na nossa língua, né, autumns, em latim, significa outono. E autumn significa ocaso. Ocaso é o pôr do sol. A Bíblia fala lá em Salmos que nós devemos louvar ao nosso Deus do nascer até o pôr do sol. Em todas as estações nós devemos louvar ao nosso Deus, inclusive no outono. Essa palavra ocaso também significa declínio. Significa que algo estava lá no alto e agora ela começa o quê? A declinar. E até essa estação está debaixo da vontade, do controle, do domínio e da determinação do nosso Deus. Quando você ouve falar de outono, você lembra da época que as folhas caem. É verdade ou não é? Eu acho que a característica principal assim, do outono. Recentemente eu estava na casa da minha filha, estava mudando a estação, e eu olhei as árvores todas perdendo suas folhas, e falei: puxa, o outono está chegando mesmo. Ela mora em outro país, por isso agora a gente está na primavera, né? Mas o outono está chegando mesmo. Olha aí, as folhas todas caindo. E vai acontecer dessa maneira. O outono é a época em que as folhas caem. O outono é uma época de ajustes. Estava muito quente na estação anterior. E agora começou a entrar num momento de ajuste de temperatura. O que isso significa? Significa equilíbrio. O outono traz equilíbrio. E é muito importante nós adequarmos esse equilíbrio para
todas as áreas da nossa vida, porque tudo que pertence à tua vida passa pelas estações. Você está consciente disso? A gente tem a nossa infância, a nossa juventude, a nossa vida adulta e madura, temos a melhor idade. Isso também faz parte das estações para as nossas vidas. Você tem as estações representadas no seu trabalho, quando você começa no trabalho, né? Tem o momento de outono no trabalho. Tem essas estações representadas no seu casamento. Em todo o tempo, o nosso Deus também estará presente. Independente se é amanhecer ou se é pôr do sol, o nosso Deus sempre estará presente. Amém? O outono também é um momento de preparação. Por quê? Porque as grandes colheitas, as maiores colheitas, as colheitas dos grãos perenes acontecem no outono. Isso em todo lugar do mundo. Um pouco antes da próxima estação, todo o país começa a colher grãos. Então, uma época de grande abundância. Outono é abundância, é riqueza de grãos. Mas também é época de lucidez. É época de administração. Porque muitas vezes na abundância a gente pira. É verdade ou não é? Na abundância dá uns negócio na cabeça e a pessoa começa a comprar iate. A pessoa começa a comprar helicóptero. A pessoa começa a querer viajar, fazer a volta ao mundo em 180 dias, porque eu estou rico. E esquece de administrar essa riqueza. Esquece de ensilar. O grão, o local onde se guarda o grão se chama silo. E o local onde a gente armazena é o silo. Então, se ensilar, esse verbo significa guardar o grão no lugar certo. Muitas vezes as pessoas gastam o grão, jogam o grão fora, não dá valor para o grão, deu um trabalhão para plantar, deu um trabalhão para cuidar, e na hora que colhe, joga fora, desperdiça, não valoriza. Outono é momento de administrar, é momento de preparar, é momento de guardar, porque virão outras estações. E muitas vezes nessa outra estação não vai ter o grão que você colheu com tanta abundância no outono. A Bíblia fala da cega, com S, não com C, né? A colheita, o tempo de cegar o trigo, o tempo de cegar os grãos, né? Lá em Jeremias fala que as semanas determinadas da cega. Lembra de novo o verbo determinar? Semanas determinadas da cega, a época que Deus determinou. A gente já entendeu que esse verbo é só Ele que usa. Vai colher. Agora é hora de colheita. E Ele determinou essas semanas de colheita. Essa época é a cega. E a cega acontece no outono. As chuvas que a gente conhece muito bem, a serôdia, a temporã e a serôdia, lembra da chuva temporã? Lembra da chuva serôdia? Ambas acontecem no outono. As primeiras e as últimas chuvas, elas são anunciadas na época da cega, na época da colheita, porque elas auxiliam, elas facilitam a colheita, mostrando a presença de Deus no momento da colheita. Então a Bíblia fala de outono, ela só não usa essa palavra, porque essa palavra é um pouco mais nova, é mais para o nosso tempo, amém? A Bíblia diz, lá em Jeremias, que até a cegonha conhece as tuas estações, Senhor. A cegonha é um bichinho, é uma ave. A cegonha é criatura de Deus. Nosso Deus, o Senhor Jesus, veio para salvar os humanos do pecado. Veio para dar vida àqueles que estavam mortos. Veio também para salvar a criação. Mas especialmente o nosso Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por causa de humanos.
Porque os animais não pecaram. A criação não pecou. Quem pecou foi o ser humano. E o Senhor Jesus veio para resgatar o ser humano. Significa o que isso? Onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que até os animaizinhos conhecem as estações. Sabe quem não conhece? A gente. Até os animais conhecem as estações. Quem não conhece é a gente. Muitas vezes a gente quer fazer coisa de verão no outono. Muitas vezes a gente quer fazer coisa de primavera no outono. Muitas vezes a gente quer fazer fora da estação. E a Bíblia diz que nosso Deus determinou as estações. Ou seja, há tempo para todas as coisas. Quero agradecer a Aniele por ter levantado a plaquinha, né? Só que ela não contava que eu não enxergo. Senhor. Senta aqui na frente, menina. Aí eu vejo só a folha. Está escrito o quê? Não sei. Então eu vou continuar falando, né? Mas já está encerrando. A Bíblia diz que a criatura, que a criação, que os animais conhecem as estações. Quem não conhece é o humano. E o humano, ele passa a conhecer quando ele passa a estudar, quando ele passa a se aplicar, quando ele ouve a voz do Pai que ensina. A gente está aprendendo do nosso Deus. E eu quero te dizer uma coisa. A estação é imutável. Quando é uma estação, é essa estação. Quando é outra, é outra. É imutável. Mas aquela que perde as folhas, que é a árvore, ela foi feita por Deus em duas categorias. Existem milhares de tipos de árvore, milhares. E você sabe que a Bíblia, ela pega esta simbologia da árvore e fala que nós somos uma árvore. Lembra do Salmo 1, no capítulo 1, de Salmo? Fala que ele é como uma árvore plantada. Quem? O bem-aventurado. O bem-aventurado é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham. Aí para tudo. Por quê? Porque o nosso Deus criou duas categorias de árvores. Tem tipos de árvores, mas categoria tem duas. As árvores que perdem suas folhas nas estações e as árvores que não perdem suas folhas nas estações. Uma árvore que perde as folhas, ela é chamada árvore caduca. Achei super interessante esse nome. Árvore caduca significa que quando chega a determinada estação, ela perde todas as folhas. A outra árvore se chama árvore perene, que é essa árvore do Salmo 1, que não perde as folhas não murcham. Quando você nasce de um jeito, diz o humano que a gente não muda. Nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Mas o Senhor Jesus veio para trazer um ensino novo para nós. Que é possível nós nascermos de novo. A maior parte de nós, todo ser humano nasceu desse tipo de árvore que perde as folhas. Mas quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele traz a eternidade sobre nós. Ele traz a perenidade sobre nós. A estação muda, mas aquela árvore não muda mais. Aquela árvore é perene. Aquela árvore não perde. Por quê? Porque ela sofreu transformação. Ela recebeu vida daquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Eu quero te dizer que a estação não vai te ferir, qualquer que seja ela. A estação não vai te atemorizar, qualquer que seja ela. Porque o nosso Senhor Jesus nos fez nascer de novo. E agora a gente não é mais aquela árvore que nós éramos.
Nós somos agora árvores perenes. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. E eu vou declarar sobre a sua vida uma profecia. Não haverá prejuízo sobre a sua vida. Essa é a profecia que o Senhor manda entregar. Não haverá prejuízo sobre a sua vida. Você é uma árvore perene. A estação muda, mas você permanece, porque você nasceu de novo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida eterna, te agradecemos pela perenidade, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está nos ensinando nesse breve ensino, Senhor, sobre o outono, que devemos ser bons administradores, que venha sobre nós nessa tarde, Senhor, o espírito da administração, o espírito da boa administração, passeie no meio do teu povo e mude condições, mude cenários, ó Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a administrar, ensina-nos, Senhor, a sermos equilibrados, como o Senhor diz na tua palavra, que a oliveira é uma árvore perene. Nós queremos ser como a oliveira, Senhor. Queremos ser uma árvore perene que dá óleo, Senhor. O Senhor também fala a respeito do cedro. O cedro também é uma árvore perene, ela dá perfume. Que nós possamos, Senhor, espalhar o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos, em todas as estações, Senhor. Derrama, Senhor, o teu bom perfume sobre o teu povo nessa tarde, em nome de Jesus. Que nós possamos ser firmes como o cedro, que nós possamos ser suaves, Senhor, como o cipreste, como o pinheiro, que nós tenhamos, Senhor, bálsamo de cura, para curar aqueles que estão ao nosso lado e também precisam ser transformados, que as pessoas possam se abrigar, ó Deus, a nossa sombra, porque o Senhor tem derramado óleo sobre nós, o Senhor tem derramado os perfumes sobre nós, o Senhor tem nos feito colher, ó Pai, em abundância, aquilo que plantamos. Queremos compartilhar, Senhor, com aqueles que ainda não são árvore perene, ó Pai. Derrama, Senhor, impetra sobre nós esta bênção nessa tarde, sobre a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui. Que venha, Senhor, a tua perenidade sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Glorifica o Senhor.